Bem-vindo a Nome, uma pequena cidade localizada no sul da península de Seward, na costa oeste do Alasca. Se você mora aqui, aposto que diz, não há lugar como Nome. Bem, talvez não. Está frio e nevando, e nenhuma estrada liga essa cidade a outros vilarejos. E ao cair da noite, os moradores desapareceram sem deixar vestígios. Talvez seja por isso que apenas cerca de 3.500 pessoas vivem aqui. Vamos investigar esse caso. As pessoas desaparecem nas cidades por diversos motivos, mas Nome foi quem chamou a atenção do público. De 1960 a 2004, cerca de 24 pessoas desapareceram desse lugar. Esse número é estatisticamente grande demais para uma população tão pequena. As pessoas simplesmente não voltavam para casa pela manhã e ninguém sabia o que havia acontecido com elas. Todos os moradores de cidades pequenas como Nome se conhecem. Quase não há estranhos, pois é difícil chegar até lá. Não há estradas e nem travessia de balsa. Todas as estradas de Nome acabam levando a belas paisagens naturais intocadas pelos humanos. Você pode ir e voltar de lá de avião, que não é um jato de passageiros, e sim um pequeno bimotor. Outra maneira de chegar lá é de snowmobile, uma moto especial para a neve. A propósito, Nome é o ponto final da famosa corrida de trenós puxadas por cães, o Iditarod. Além do mais, você pode pagar aos moradores de vilarejos e cidades vizinhas para te levar até Nome de barco a motor. Mas, apesar disso, a cidade ficou bastante famosa. O frequente desaparecimento de pessoas finalmente ganhou a atenção necessária. O mundo inteiro descobriu Nome e, em 2009, Hollywood até fez um filme sobre o caso. Por muito tempo, ninguém conseguiu desvendar o mistério. A polícia não tinha pistas nem testemunhas. Nada. As noites são longas no inverno e o ar fica tão frio que um copo com água congela em minutos. A neve pode cair constantemente. Portanto, se alguém deixar a cidade à noite, a neve apagará todos os seus vestígios pela manhã. Claro, as pessoas começaram a apresentar suas teorias. A mais popular era sobre alguém que levava as pessoas à força. A polícia não encontrou nenhuma evidência de que alguém pudesse estar fazendo isso. Então, se não é humano, pode ser algum animal. E, novamente, a polícia não encontrou nenhuma evidência para comprovar essa versão. Depois disso, começaram a pensar que criaturas de outros planetas causavam esses desaparecimentos. Muitos moradores tinham certeza de que a cidade era um destino popular para naves extraterrestres. O enredo do filme de Hollywood, Contatos de Quarto Grau, foi baseado nessa versão. Passou-se mais um tempo. Finalmente, a polícia e o FBI lançaram uma investigação em grande escala e descobriram a verdade. Eles perceberam que as histórias sobre as pessoas desaparecidas eram exageradas. A popularidade de Nome e a constante conversa sobre coisas fantasiosas fizeram as pessoas acreditarem na realidade dessas versões. Vamos supor que alguns dos desaparecimentos tenham sido inventados, mas ainda assim, muitas pessoas sumiram. E aí? A resposta está nos bares e no clima severo. Os locais de entretenimento ficam abertos à noite. Alguns moradores se divertem, saem do bar e vão para casa. Nesse momento começa uma forte tempestade de neve. A visibilidade é zero e o vento forte derruba a pessoa, que pode simplesmente se perder. E é isso. A verdade acabou sendo mais estranha do que a maioria das versões. O Triângulo das Bermudas é uma grande área no Atlântico, então o sumiço de navios e aviões não parece tão surpreendente. E isso é muito mais assustador quando acontece em um lago. Vamos visitar o Triângulo do Lago Michigan. Ele está localizado entre Michigan e Wisconsin. Por alguns séculos, coisas terríveis aconteceram aqui. As lendas sobre esse lugar são as mesmas do Triângulo das Bermudas. Já foram relatados fenômenos inexplicáveis e objetos voadores foram vistos acima da superfície do lago. Alguns acreditam que o triângulo é um portal do tempo. Claro, nenhuma teoria foi confirmada, mas casos estranhos ocorreram no território do triângulo. Um deles aconteceu em 1950, quando o avião da Northwest Airlines, com 108 passageiros, desapareceu sem deixar vestígios durante um voo sobre o lago. Os policiais viram uma luz vermelha sobre a água 2 horas após a última comunicação do avião. A aeronave provavelmente caiu, mas as equipes de resgate não encontraram nenhum passageiro ou destroços. Tudo o que restou foi apenas uma mancha de óleo na água. Muitos navios e barcos desapareceram ali, mas um dos casos mais estranhos ocorreu no dia 28 de abril de 1937. Era meia-noite. Um navio estava navegando por esse lago.
O capitão George Donner foi dormir em sua cabine após um árduo dia de trabalho. 3 horas depois, a embarcação se aproximava do porto. Um dos tripulantes foi até a cabine do capitão para acordá-lo. A porta estava trancada por dentro. O assistente bateu, mas ninguém respondeu. Ao desconfiar de que algo havia acontecido com o capitão, o ajudante abriu a porta. Ele entrou na cabine e o capitão não estava lá. Era como se tivesse desaparecido no ar. A tripulação não conseguiu encontrá-lo. Desde então, o misterioso desaparecimento do capitão George Donner permanece inexplicável. Conheça David Paulides. Em 2008, ao encerrar sua carreira de policial, ele começou a estudar o misterioso desaparecimento de pessoas na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. E, assim, descobriu que a maioria das pessoas desaparecia nos parques nacionais dos Estados Unidos. Nos últimos 150 anos, mais de 1.100 turistas desapareceram por lá. Muitos eram viajantes experientes que sabiam como sobreviver em condições selvagens adversas. David escreveu sobre esses desaparecimentos misteriosos. Ele apontou que alguns não desapareceram e foram encontrados vivos. Eles acordaram em algum lugar da floresta e não se lembravam do que havia acontecido. O detalhe assustador de todos esses casos é que a maioria das pessoas desaparecidas era de jovens. Outro detalhe é que muitos desapareceram antes de furacões. Existem muitos enigmas e poucas respostas nesse caso. Na parte norte do Oceano Atlântico, encontra-se o Mar dos Sargassos. Esse é o único mar que não tem costa em terra e é chamado de mar apenas porque é definido pelas correntes marítimas. Além disso, algas marrom-douradas crescem no fundo dessa área, fazendo com que pareça uma mancha laranja no meio do oceano sem fim. O Mar dos Sargassos ficou famoso pois, no século XIX, um dos navios fantasmas mais famosos da história navegou nele. Em 1872, um bergantim, uma embarcação antiga, navegou por lá. Seu capitão avistou outro navio a alguns quilômetros de distância, acendeu um sinalizador, mas não obteve resposta. Então o capitão decidiu navegar mais perto para descobrir o que havia acontecido. No casco do misterioso navio estava o nome, Mary Celeste. E o capitão do bergantim e vários tripulantes embarcaram nele. Eles andaram pelo convés, olharam para as cabines e o porão. Tudo estava no lugar, mas não havia pessoas. A carga em barris estava intacta, então os piratas não atacaram o navio. A única coisa danificada na embarcação eram as velas, que estavam todas rasgadas. Na cabine do navegador estavam faltando todos os documentos, menos o diário de bordo. Nele, a última anotação feita foi adicionada no dia 24 de novembro de 1872. A tripulação do navio nunca foi encontrada, e esse foi um dos muitos casos. No século XX, das décadas de 60 a 80, foram muitos os relatos de barcos e iates vazios flutuando no mar. Além disso, alguns navios inteiros desapareceram sem deixar vestígios. Todos esses casos ainda permanecem um mistério. De acordo com uma versão, a corrente de 4 lados forma funis de água. Os redemoinhos podem puxar rapidamente um navio para as profundezas do mar. Isso explica o desaparecimento dos barcos. Mas e os casos em que a embarcação ainda está na água, sem tripulação? Às vezes, esses redemoinhos podem criar vórtices de vento. Eles são como pequenos tornados. E se esses redemoinhos forem fortes o suficiente para jogar pessoas ao mar e rasgar as velas? Sim, a teoria parece inacreditável demais. Então, o que você acha que aconteceu?